Não, pastor, foi um prazer servir no culto hoje. Eu nunca me senti tão bem servindo no culto. Não, é sério. Não, eu que agradeço, pastor. Fique com Deus. Tchau, tchau. Oi. Pra quarta-feira trabalho? Não é pra sexta? Caramba, vai me quebrar todo, velho. Não, pode deixar. Então amanhã eu vou pegar direitinho. Aham. Não, tchau, tchau. Falou. Oi? Na terça-feira? Não, chefe, pode deixar. Na terça-feira tá na sua mesa. Até meio-dia. Perfeito. Não, tranquilo. Beleza. Tchau, tchau, bom descanso. Deus tá ficando doido mesmo. O que Deus quer de nós em 2026? Geralmente quando vamos fazer os planos pro próximo ano, nós nos perguntamos o que nós queremos fazer, o que queremos realizar, mas o que Deus quer de nós em 2026? Em um mundo egoísta, nós corremos atrás de nossos próprios anseios, mas onde fica Cristo em tudo isso? No banco do passageiro, enquanto na verdade ele deveria estar dirigindo? A rotina, a correria desse mundo. Acordamos às 6, trabalhamos, faculdade, treinamos, servimos na igreja, no piloto automático. Não há amor nem coração servir. Academia, precisamos descansar. Afinal, nós merecemos, né? Depois de uma rotina tão corrida, se dedicando tanto aos outros, estudando, trabalhando, chegando em casa 11 da noite para poder dormir e acordar no dia seguinte na correria. Pegar o ônibus, senão, se você pegar o horário do ônibus, você vai chegar atrasado no trabalho, na faculdade, mas onde fica Cristo no meio de toda essa correria? Às vezes até servimos, até nos dedicamos à igreja, mas apenas por fazer, já é rotina. Nosso coração já não está mais dedicado ali na obra, só se faz por fazer. E assim se passa mais um domingo, servindo no culto, esbravejamos, deixa queimar, até que só venha, mas quando essas palavras param no sentimento e não se concretizam em ações, não passam de sentimentos. E o sentimento que não converge em ação não vale nada. E no reino não é diferente. E no fim estamos tão envolvidos com servir na igreja, estar em todos os eventos, que nos esquecemos daquele para que nós fazemos isso, Cristo. O secreto esfria, a relação com Cristo esfria. Esquecemos do mais importante do cristianismo, a relação com Deus. Tanta correria, tantos anseios, mas nos esquecemos de nos virar para Cristo e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Eu pensava que estávamos sendo a vontade do Senhor, até que eu li Tiago capítulo 4. Quando Deus quer fazer um avivamento, Ele deve começar com um ou dois, antes de começar em um todo. Uma fagulha de fogo no coração, o Espírito Santo chama ao arrependimento, e ali está Ele, o realinhamento de coração, isso é avivamento. E a partir desse realinhamento de coração, com o coração do Pai, fluem os frutos do avivamento. Esta é a série Contagem Regressiva, um chamado a um avivamento pessoal em 2026. 7 dias, em cada dia uma mensagem diferente. Que essa série de mensagens direcione nossas vidas espirituais de 2026.
para que possamos viver um avivamento pessoal e que a chama desse avivamento pessoal se alace como fogo e transborde como uma torrente de águas limpas, jorrando dentro de nós. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Antes de continuarmos, vamos estabelecer um conceito, a palavra coração. O que seria o coração? Coração é a parte onde se passam nossos pensamentos e sentimentos, ou seja, o nosso interior, nossa alma. E ali é onde Cristo age na nossa santificação, no nosso aperfeiçoamento. A transformação vem pelo ouvir a mensagem, entender a mensagem e permitir que ela desça para o seu coração e gere ali transformação. No caso, arrependimento. É assim que ocorre uma transformação dentro de nós. E é assim que Cristo age, através da sua palavra, através de exortações para conosco. Agora, repare a palavra deleites. Vós pedis e não recebeis, porque pedis para poder satisfazer os vossos deleites. Deleites aqui seriam nossos anseios, as nossas vontades. E aí que eu te pergunto, onde está o seu coração quando você pede algo para Cristo, quando você serve na igreja, quando você faz qualquer coisa? Onde está o seu coração? Para onde estão olhando os olhos do seu coração? Para Cristo ou para si próprio ou para a aprovação dos outros? Às vezes pensamos estar olhando para Cristo, enquanto na verdade estamos apenas olhando para o como Cristo nos deixa bonito. Eu canto, eu prego, estou presente em todos os eventos da igreja. Isso gera like, tá vindo nas costas, mas intimidade, onde fica? Fria, quase congelada, de tão atrofiada. Então de fato você serve a Deus com o coração focado em satisfazer a vontade dele ou apenas em satisfazer a si próprio? Seu coração não é em partes movido pela necessidade de aprovação e tapinha nas costas dos irmãos? Quando você faz planos, pede coisas a Deus, onde está o seu coração? Os olhos do seu coração olham para onde? O que está sentado no trono do seu coração? A base de toda reconfiguração de atitudes é o arrependimento. O arrependimento é o pesar ou remorso por ações passadas, resultado em uma mudança de mente e atitude. Isso é arrependimento. É quando o pesar de uma ação que você fez ou tem feito resulta em uma mudança de atitude. Com base nesse pensamento, vamos agora ler a próxima parte de Tiago 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura? O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, porquanto diz que Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Esse é um texto um pouco pesado, mas que nos chama justamente ao arrependimento. Eu te convido aqui a olhar e fazer uma retrospectiva do seu 2025. Onde foram seus erros, seus acertos? O que te afastou de Cristo, o que te aproximou? Olhe para o seu 2025, você correu atrás de quê durante todo o ano? Te convido a uma retrospectiva pessoal. Quais seus erros e acertos em 2025? Existe uma frase de Billy Graham que diz o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário com um grande choro. Ou seja, o avivamento que Deus quer não é performance, não é movimento, é uma mudança de atitude. E que ele fala justamente sobre subir ao Calvário. É você retornar ao princípio, retornar àquilo que mudou a direção da sua vida no princípio. E que justamente o avivamento é um retorno à cruz de Cristo. Você olha e contempla a luz de Cristo e isso vai gerar dentro de você uma transformação gradual. Gradual porque não vai acontecer um congresso, não vai ser uma experiência única. Pelo contrário, o avivamento não é uma experiência que aconteceu e pronto, mudou totalmente o rumo. Não. O avivamento é uma mudança gradual de atitudes. Isso é avivamento, uma reconfiguração gradual de nosso viver, visando estarmos alinhados com a vontade do Senhor e com o coração de Cristo. É o processo constante de ouvir a voz do Senhor e obedecer. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta, é maligna. Buscar as coisas pelas suas próprias forças é uma manifestação do pecado do orgulho, porque ao fazer isso, você se coloca em uma posição
de autossuficiência. Assim como nós não podemos viver parcialmente para Cristo, não podemos depender parcialmente dele, não podemos estar parcialmente rendidos, parcialmente entregues. Pelo contrário, Cristo exige uma entrega total. Tem inclusive uma música, eu vou cantar ela, porque se eu colocar o áudio vai dar direito autoral, e se eu cantar a capela vai ficar feio. Quero ser como criança, te louvar pelo que és, dar a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Essa é uma música que explana isso claramente. Quando você se entrega ao orgulho de eu faço por mim mesmo e começa a correr para longe do Pai, você está justamente indo pro contrário do que é a humildade e entrega. O orgulho é o oposto de dependência. É você dizendo eu consigo fazer por mim mesmo. Cristo nos mandou ser como crianças. Você já viu a relação saudável de uma criança com seu pai? O desejo que ela tem pelo princípio do pai, a humildade de reconhecer que não consegue fazer por si própria e reconhecer também que precisa da ajuda do Pai para muitas coisas. A dependência é uma coisa que o nosso Pai Celestial requer de nós. Ele quer que tudo esteja de fato sujeito a Ele, não metade, não apenas uma parte, mas tudo. E muitas vezes o que fazemos é: Senhor, eu entrego isso aqui em tuas mãos, mas isso aqui eu vou fazer por mim mesmo. Ou então nós falamos: Senhor, isso aqui eu entrego em tuas mãos, mas em seguida nós agimos como se não tivéssemos entregado a mão do Senhor. Nós entregamos da boca para fora, mas não em nosso coração. E às vezes nós até corremos atrás da vontade do Senhor, mas por nossas próprias forças. E muitas vezes nós fazemos igual a Abraão. Deus prometeu ele um filho, e ele se deitou com a concubina de Sara. Eu acabo esquecendo o nome dela agora, se não me engano é Agar. E então ele teve um filho, Ismael, mas não era o filho da promessa. E em seguida veio a promessa, Isaac, filho do ventre de Sara. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso. Deus promete algo para nós, mas nós pegamos e queremos fazer aquilo por nossas próprias forças. Enquanto o que Deus requer de nós é uma dependência, uma confiança. Claro, devemos correr atrás, mas não fazer pelos nossos próprios meios. E é comum nós humanos falhos muitas vezes nos distraímos com as coisas desse mundo e assim nós nos distraímos e esquecemos daquele que deve ser o centro. Não poder servir a Deus é mamon, mas às vezes nem sequer é o dinheiro nosso Deus. Às vezes nem sequer é dinheiro o ídolo que é em nosso coração. Às vezes é um relacionamento, uma ambição, faculdade, família, seja o que for, qualquer coisa que é colocada no lugar de Cristo em nosso coração, qualquer coisa que se assenta no centro do nosso coração, qualquer coisa que se assenta no nosso coração, qualquer coisa que direciona os olhos do nosso coração para algo que não seja Cristo, isso é um ídolo. E muitas vezes nós sabemos qual é o nosso ídolo, o que é que tem nos distraído do propósito. Às vezes é o celular, seja Instagram, seja amizades, seja um relacionamento. Eu te pergunto, qual tem sido o seu ídolo discreto? O que é aquilo que tem ocupado o espaço que Cristo deveria ocupar no seu coração? O que é aquilo que está dividindo seu coração? Cristo quer tudo rendido aos pés do altar dele. E somente quando isso estiver feito, Cristo vai realizar de fato todos os planos que ele tem para nós. Apenas quando tudo estiver entregue diante do altar, apenas quando estivermos totalmente sujeitos ao senhorio de Cristo, ali então se cumprirá a vontade de Cristo. Os planos do Senhor vão se cumprir em nossa vida, mas para isso ele requer entrega, ele requer que tudo esteja aos pés do altar dele. Realizar a vontade do Senhor requer renúncias, carregar a própria cruz, mas no final é por um bem maior. E a riqueza que nos é oferecida nem se compara àquilo que abrimos mão. Podemos ter tudo, mas se não tivermos a Cristo, não temos nada. Podemos perder tudo, mas se tivermos a Cristo, ainda teremos tudo. Porque Ele deve ser o nosso tudo, deve estar sentado no centro, no trono do nosso coração. É muito comum nós nos distrairmos com as coisas desse mundo e é inevitável. Mas por isso mesmo nós devemos sermos lembrados continuamente de quem é Cristo para nós. Existe uma frase de Marco Teles que diz que o sucesso segundo o mundo é retenção em massa, mas o sucesso de Cristo foi medido pelo seu esvaziamento.
Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiramente o reino e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Na matemática do reino, a nossa vitória já foi garantida na cruz, o nosso sucesso já foi garantido, e o nosso maior tesouro é Cristo. Ele deve estar sentado no trono do nosso coração. E um coração alinhado com o coração do Senhor precisa ter esse entendimento. Cristo é tudo. Cristo é tudo e o resto é resto. Tudo é nada se comparado a Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo exclama: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo a justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ou seja, Paulo disse, tudo é escória se comparado a conhecer a Cristo e a profundidade do seu amor. É isso que Paulo fala aqui. Nós precisamos também compreender isso e viver isso. Se o seu coração tem planos, ambições nessa terra, glória a Deus, isso é bom. Mas isso não deve roubar o centro que é Cristo. Isso não deve roubar o trono de Cristo em seu coração. Não se esqueça do que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Antes de começar a escrever planos para 2026, sente e converse com o Senhor. Deus, o que o Senhor quer para mim em 2026? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu corra atrás de quê? Muitas vezes isso está óbvio para nós, mas nem sempre. Faça questão de envolver Cristo em todos os seus planos, mas com prioridade, não como acessório. Pois Cristo, Senhor Deus, se fez homem, se esvaziou de si e morreu numa cruz para sangrar por nossos pecados. Você foi comprado a preço de sangue, e o sangue de Cristo ali na cruz não te comprou pela metade. Cristo não se entregou por você pela metade, para que você se dedicasse a Ele pela metade. Cristo te comprou por completo, a preço de sangue ali na cruz. Cristo te comprou por completo, a preço de sangue. Não viva pela metade por aquele que sofreu por você por completo. Envolva Ele em todos os seus planos, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então tudo em nossa vida deve contar para Ele. Isso é o significado de quer mais, quer com mais fazer isso tudo para a glória de Deus. É fazer com que tudo em nossa vida remeta a Cristo. Você está comendo, está bebendo, que você ponte para Cristo, porque Ele te deu condições para ter acesso àquela comida e bebida. Você estuda e trabalha, glória a Deus, porque você está construindo um futuro. Que você ponte para Ele de alguma forma, porque tudo é graças a Ele, tudo vem dEle e não há nada que o homem possa ter que não venha de Cristo. Que tudo ponte para Cristo, inclusive o ordinário, nosso dia a dia. Cheio de um cristianismo parcial, te convida a ir além desse pensamento. Da mesma forma que o filho preguiçoso, desleixado, que não busca conhecimento e não cresce na vida, é uma decepção com seu pai, assim também é a nossa relação com Deus. Deus quer que você alcance o máximo do seu potencial para a glória dele, para o seu bem. E Cristo é mais do que digno da nossa melhor versão e exige ela de nós. Que os outros, ao verem você servindo ao Senhor, treinando, ampliando conhecimento, construindo futuro, glorifiquem ao Senhor por ver Cristo em você. Deus merece filhos fortes, merece filhos que sejam bons filhos para seus pais, bons maridos, esposas, que você seja um bom amigo para seus amigos. Isso tudo glorifica a Cristo, isso tudo aponta para Cristo, porque são frutos de Cristo em nossas vidas. Tudo isso nosso viver de alguma forma aponta para Cristo, porque Ele é a nossa principal motivação. O povo de Deus não deve se medir por baixo, então busquemos ser filhos excelentes. Deus quer que seus filhos cresçam, mas sem perder a dependência, sem perder o ser como criança. E tudo isso se resume nessa frase: Cristo sentado no trono do nosso coração. É isso que Deus quer de nós na 2026. Porque através disso, do alinhamento do coração com o coração do Senhor, vão fluir os frutos de avivamento. Através dessa reconfiguração de atitudes, que é o arrependimento, ocorrerá o avivamento. Nossa vida espiritual vai ganhando forma, de forma gradual, estando cada vez parecido com aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Afinal, já estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Eu vou encerrar com uma oração. Eu te convido a orar comigo também. Senhor, meu Deus, essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, age na vida dela, Pai, na mente dela, no coração dela, Pai, trazendo compreensão dessa necessidade de transformação, dessa necessidade, Pai, de mudança. Que, Pai, que as pessoas sejam cada vez mais parecidas com o Senhor, esteja cada vez mais próxima de Ti, Pai. Age na vida dela segundo Tua vontade, Pai, moldando para que Sua vontade se cumpra a vida dela. Aviva, Pai, nossas vidas espirituais. Tira-nos, Pai, dessa situação de monidão, de frieza. E vem, Pai, nos moldando para que nós possamos, Pai, cada vez sermos mais parecidos com Cristo. Que o nosso 2026 tenha o Senhor como centro de nossas vidas. Que o nosso 2026, Pai, tenha o Senhor, Pai, como centro de nós. Pai, senta-se no trono do meu coração e também no trono do coração das pessoas que estão assistindo até aqui.
Abençoa, Pai, a vida dela. E que essa mensagem, Pai, possa penetrar o coração dela, assim como penetrou o meu, Pai. E gera transformação, Pai, em nós, até que nós sejamos, Pai, mais perfeitos, em medida, estrutura de conhecimento, Pai do Senhor. Leva-nos, Pai, a crescer cada dia mais espiritualmente e frutificar mais por reino, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, peço e agradeço, Senhor, Pai. Amém. Olha aqui, ó, quem ficou até aqui gravando comigo. Vai lá, dá um tchau, Toquinho. Nossa, tá fedendo. Já pedi, já pedi. Ai, tá fedendo,